pessoal, tudo beleza? Estamos aqui novamente, aqui é o professor Marcelo Pedrosa, para apresentar mais um vídeo sobre análise de grupos funcionais. Hoje a gente vai mostrar um ensaio para caracterização do grupo aldeído. Na verdade, é um ensaio que pode ser utilizado para caracterizar grupos redutores, como os aldeídos são, né? Eles tendem a se oxidar, ácido carboxílico, né? Mas se você já tem uma informação prévia, né, de que se trata de um composto carbonilado, uma cetona ou um aldeído, o caráter redutor é uma evidência bastante forte, né, de que pode ser um aldeído. Então vamos aqui mostrar esse ensaio aqui na plataforma Analur, né, onde a gente tem todos esses conteúdos. A gente vai, como nos vídeos anteriores, aqui no botão grupos funcionais, aqui a opção carbonilados, onde estão as duas classes de compostos carbonilados, aldeídos e cetonas. Vamos aqui então nos aldeídos, ok? Aldeídos, temos aqui então, vamos baixar aqui um pouquinho a minha imagem, o grupo funcional aldeído, aqui representado de duas formas diferentes, né? Uma carbonila ligado a um radical carbônico e ligado a um hidrogênio, né? Se eu tivesse outro hidrogênio aqui no lugar desse R, desse grupo R, dois hidrogênios, ainda seria um aldeído, seria o formaldeído, o aldeído mais simples de todos, né? Bom, então vamos entrar aqui na opção análise funcional. Como em todos os outros grupos funcionais, nós temos métodos químicos e físicos de análise. No métodos físicos de análise vai falar um pouco sobre a espectrometria no infravermelho dos aldeídos. Não é o assunto do vídeo de hoje. Vamos entrar então aqui nos métodos químicos. Então nós temos aqui, primeira opção, um ensaio de caracterização de compostos carbonilados. Então serve tanto para cetona quanto para aldeído. Já temos esse vídeo apresentado na seção de caracterização de cetonas, mas é o mesmo procedimento se for um aldeído. E o ensaio de Tollens, que é um ensaio geral para aldeídos. Fehling, que caracteriza aldeídos alifáticos. Benedict, alfa-aldólicos, né, muito usado para a caracterização de carboidratos. O ensaio de Schiff. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar e falar um pouquinho a respeito do ensaio de Tollens, que é um processo onde a prata no seu estado +1 vai ser reduzido a prata 0. E o aldeído vai ser oxidado, né, do seu estado mais reduzido aldeído para um carboxilato, né, que seria a base conjugada do ácido carboxílico. Se no lugar da prata a gente tiver o cobre, né, então a gente vai poder então realizar os outros ensaios que foram ali mencionados, Fehling e Benedict, ok? Então, no procedimento do ensaio de Tollens, basicamente a gente precisa preparar na hora o reagente de Tollens, ele não pode ser estocado. Aqui está o procedimento para preparação, é um procedimento bastante simples, né? Nitrato de prata com hidróxido de sódio e hidróxido de amônio e água destilada para a concentração ficar adequada. Esse procedimento, esse método de preparação do reagente de Tollens também se encontra no livro do professor Cláudio Costa Neto, na página 497. Então vamos agora para o laboratório para mostrar na prática como que esse ensaio acontece, e ali a gente vai também mostrar o esquema da reação envolvida durante o desenvolvimento desse ensaio, ok? Então, até daqui a pouquinho. Bom, vamos aqui apresentar no laboratório o ensaio de Tollens, que vai ser realizado com aldeído salicílico. A gente vai mostrar daqui a pouquinho a estrutura dela. Previamente a gente já fez um ensaio da 2,4-dinitrofenohidrazina, dando a hidrazona com coloração laranja, né, como era de se esperado, pois se trata de um aldeído aromático, né, portanto um aldeído conjugado. Então o ensaio foi feito conforme descrito num vídeo anterior que a gente fez para as cetonas, o mesmo procedimento.
Então está aqui o aldeído salicílico, o frasco dele, né? Aldeído salicílico PA, previamente tratado, porque aos poucos ele pode ir oxidando, né, ao ácido carboxílico correspondente, né? Vou desenhar aqui na bancada a estrutura do ácido salicílico, um anel aromático, contendo uma função aldeído e uma hidroxila fenólica, né? Claro que, por se tratar de um fenol, também a gente pode caracterizar esse grupo fenol pelo ensaio do cloreto férrico, por exemplo, né, que a gente também já produziu um vídeo anterior. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos focar na caracterização do grupo funcional aldeído. A gente já sabe que se trata de um composto carbonilado, então a gente vai pegar um pouquinho dessa substância, algumas gotas, colocar no tubo de ensaio, ok? E o reagente utilizado, o reagente de Tollens, foi previamente preparado, ele deve ser preparado no dia, 2 ml desse reagente, ok? A gente consegue ver, né, umas bolinhas lá embaixo, né, a solução do reagente de Tollens ele é aquoso, o salicilaldeído não é muito solúvel, né, alguma coisa já dissolveu, né, mas como essa reação é feita com aquecimento, uma quantidade maior dessa substância vai se dissolver também nesse meio posteriormente. Começou então aqui o aquecimento, a água deve entrar em ebulição, ela já está praticamente no seu ponto de ebulição, né? Já havia sido ligado o bico de Bunsen em alguns momentos antes. Passado alguns minutos, formou-se então o espelho de prata, que é o que caracteriza o resultado positivo para esse ensaio, demonstrando o caráter redutor desse analito. Ok? Aí, o espelho de prata é bem fácil de observar. E agora a gente vai fazer um controle, um ensaio em branco. A gente vai pegar um pouquinho do reagente de Tollens e vamos aquecer nesse mesmo banho-maria, na mesma temperatura, pelo mesmo tempo em que o ensaio anterior foi realizado. Tá? Então, vamos deixar aí passar o tempo que precisa. Vamos observando. Para que serve esse ensaio? Para ver se a gente pode realmente confiar nesse resultado positivo obtido, ou se o próprio reagente de Tollens, nessas condições, já vai se reduzir simplesmente pelo aquecimento que a gente está submetendo esse reagente. E a gente vê a diferença nítida entre o branco, a solução continua translúcida, né, com o resultado positivo obtido com o reagente de Tollens. Então, esse é um ensaio bastante característico, bastante mencionado na literatura para a caracterização de grupos redutores, especialmente os aldeídos, que é um dos compostos da classe dos carbonilados e que se diferencia das cetonas por não apresentar esse mesmo caráter redutor dos aldeídos. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Até a próxima. Valeu!